Fala galera do Sextou, beleza? Hoje nós vamos falar do documentário Trapalhadas Sem Fim, que conta o quê? A história do quarteto mais amado do nosso país, né? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, né? E conta com mais de 60 depoimentos, né? Dessa galera, né? E nada melhor do que o diretor, né, do documentário aqui conosco, Rafael Spaca. Isso aí, obrigado. Obrigado pelo convite. Então, Rafa, você está produzindo o documentário, né? E então nós do programa do Sextou, a gente queria, né, ver com você como que surgiu, né, a ideia de criar esse documentário, né? Foi você que teve, se foi outra pessoa? Como que surgiu essa ideia de criar esse documentário? Então, os Trapalhões, eles são o meu objeto de pesquisa já há muito tempo. Eu lancei em 2016, depois de 8 anos de pesquisa, o Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. No ano seguinte eu lancei as HQs dos Trapalhões. E aí, esses 2 livros fizeram um grande sucesso, um deles está esgotado. E uma produtora chamada Sara Silveira, que foi produtora por muitos anos do Carlão Rechimbá, ela falou, por que você não transforma a sua pesquisa num documentário que tem um alcance muito maior do que um livro? E aí veio a ideia de realmente fazer um trabalho audiovisual em torno dos Trapalhões. Agora, já teve um documentário dos Trapalhões em 1981. Ele tem muita divisão ali, muita gente gosta, muita gente não gosta. O que tem a diferença desse de 81 para esse de agora? A diferença é total. Primeiro que aquele documentário foi encomendado pelo Renato Aragão. Então só isso já separa bem os 2 documentários. Segundo que, assim, não é uma crítica pejorativa, mas assim, assistindo aquele documentário, eu acho que o Silvio Tendler, ele perdeu uma grande oportunidade de fazer um trabalho magnífico, assim, porque apesar desse documentário, pela força dos Trapalhões, até hoje ser o documentário mais assistido em toda a história do cinema nacional, né, isso que eu digo em termos de bilheteria, eu acho que primeiro, como que eu posso, ele não aproveitou que estavam lá os 4 vivos, tem pouca imagem a investigação que ele fez foi bem superficial. Ele não aproveitou, mostra pouca coisa deles nos bastidores. O Dedé tem praticamente uma fala, Zacarias uma fala, Mussum uma fala, e o Renato tem quase meia hora ali que o Roberto Dávila entrevista ele e tal. E pega muitas imagens que já tinham sido ido ao ar, pega cenas de filmes. Eu realmente não gostei, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de ter feito uma obra-prima, né? Mas enfim, acho que pelo fato de ser uma encomenda do Renato, não sei se ele teve muita liberdade para fazer o filme que ele queria. Agora, não sei se... Vamos entrar um pouquinho na parte da polêmica agora. Não sei se você viu que essa semana saiu lá um vídeo do fã número 1 detonando o documentário, chamou de lixo e mentiroso. O que você tem a dizer? Eu acho que ele é um profeta, né? Porque ele falou que é lixo e mentiroso sem ver. Então, pedi pra ele aí o número da Mega Sena. Ele é um cara que antevê, né? Como que ele pode chamar de lixo e mentiroso sem ao menos ver? Acho que a crítica tem que ser feita, como eu fiz aqui do Mundo Mágico dos Trapalhões, eu assisti. Uhum. Então eu tenho uma coisa fundamentada para falar. Agora, qual que é o argumento, qual que é o fundamento dele para falar se é lixo ou é mentiroso, né? Então, o cara é um profeta. O Baiaco, o dublê do Renato Aragão até 2014, ele ficou muito chateado com o Renato, né, por conta de algumas coisas, né? Você saberia o motivo? Você chega a falar isso no documentário sobre essa participação dele, sobre essa relação dele com o Renato? O Baiaco foi um cara, assim, quando eu comecei a fazer o documentário, ele estava num caminho. Depois que eu fui até a casa do Baiaco, lá no Rio de Janeiro, depois da entrevista do Baiaco, que acho que durou umas 2 ou 3 horas, o documentário ele mudou
de rumo, né? O Baiaca é o cara que assim foi o que começou a dar um caminho diferente para esse documentário. Ele começou a fazer revelações que eu achava que era um tabu, e ele contou assim com uma naturalidade que foi incrível, né? E é um cara que está esteve muitos anos com os Trapalhões, e é uma pessoa que tem uma baliza muito forte, é um cara balizado para falar a respeito do tema. Ele não é adivinho como o Carlos Dias, é um cara que viveu aquela história e realmente depois da entrevista dele começou a ganhar um outro contorno esse documentário. No documentário chega a falar alguma coisa, por exemplo, das reprises que passavam na Rede Globo nos anos 2000, porque eram reprises que davam muita audiência, né? E aí tem todo aquele boato que porque a família do Zacarias, né, começou a ficar criticando, e aí por isso que eles tiraram do ar. Tem alguma coisa falando dessa situação, desse episódio? Não, na verdade assim, o que eu fiz? Desses 64 entrevistados, a ideia era contar desde 64, quando o Renato chega do Ceará pro Rio de Janeiro, até 94, quando o Mussum falece. A gente vai falar pouca coisa de Portugal, quando eles ficaram lá em Portugal. Vamos falar pouca coisa da turma do Didi. O enfoque é desse período entre 64 e 94. Essas questões de reprise, de família, herdeiro, isso aí eu não quis. O enfoque realmente é a história do quarteto. Agora, o Renato, ele ameaçou o processo, né? Ele deu uma entrevista no TV Fama, ele falou que ia processar, que ia tomar providência. Ele fez isso? A lei deixa ele de processar ou não? É outro caso de cara que não viu e já não gostou, né? Eu acho isso também incrível. Começou a falar lá, é mentiroso, é isso, aquilo. Deixa exibir, ver e fala. O que eu acho triste e lamentável é o seguinte: o Didi Mocó era um personagem iconoclasta, irreverente, brincava com tudo, ria de si mesmo. Eu acho que o Renato ele podia pegar um pouco do Didi Mocó, no lugar de processar, no lugar de brigar, ou fazer o próprio documentário dele, como ele disse que vai fazer, para rebater o meu, ou postar um vídeo no Instagram e falar o que ele está contando, ou o que eles estão falando ali não tem nada a ver. Eu acho que processar é uma covardia, tá? É uma covardia. É uma coisa legal? Ele pode fazer isso? Pode. Pela lei ele pode. Mas eu acho que é triste. Ia ser uma mácula, uma mancha na carreira dele se ele vier com esse processo, porque ninguém está cometendo nenhum crime ali. Cada um está dando seu testemunho, cada um está falando, tá dando a sua versão dos fatos. Isso é uma coisa importante, assim. Eu não quis entrevistar parente, filho, esposa, essas coisas não quis. O que eu quis foi entrevistar pessoas que de fato trabalharam com o grupo, então que vivenciaram de algum modo o modus operandi deles como trabalhadores, como profissionais do humor. Então pessoas que trabalharam com eles como dublê, como diretor de fotografia, como diretor, ator, atriz, né? Então, para ter uma ideia profissional, a história, o documentário é um documentário que fala da trajetória profissional deles, né? Então, essas pessoas que viveram aquilo testemunharam fatos que estão ali no documentário, quer queira ou não, são coisas que elas viram. Então, eu não vejo sentido ele ficar tão zangado com um documentário que vai contar. Ao contrário, ele devia ficar orgulhoso, falar, pô, tem um cara que está fazendo um documentário contando a história dos Trapalhões. Agora,
nós sabemos quais são os nossos esqueletos dentro do armário. E eu acho que isso que deixa ele um pouco irritado. Eu acho que ele tinha que encarar isso com naturalidade, e até faço aí um apelo para ele não processar ninguém, nem a mim, nem quem deu o depoimento, né? Acho que a melhor forma dele se posicionar é fazer o dele, e aí rebate o meu documentário. Não sei se você chegou a ver, a esposa dele criou um Instagram, tudo. Você acredita que isso seria para responder o seu documentário, ou você acha que não tem nada? Acredito totalmente. Tanto é que ela colocou, outra pessoa que é uma profeta sem saber. Ela colocou lá os trapalhões verdadeiros, né? Dizendo que talvez, ou insinuando que o meu seja falso, né? Eu acho isso muito louco, né? Como assim? Já chama de lixo e de mentiroso, não viu. O Renato tá falando que vai processar, sendo que não viu, ele vai falar o quê? Deixa acontecer. A mesma coisa ela que criou essa conta no Instagram, insinuando que o meu documentário é falso, né? É lamentável, né? É lamentável nesse aspecto, mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque eu acho que tudo isso é uma grande, acho que isso Cidadão de Trapalhões é uma grande piada, né? Eu acho que é quase uma piada metalinguística, né? As pessoas não viram tal e já estão falando que é mentiroso, que é uma porcaria. Deixa acontecer, e aí a gente vai, os críticos, os jornalistas vão assistir, eles vão assistir, e aí fazem a sua resenha, a sua crítica. Mas enquanto isso, eu acho que é precipitado de todo mundo falar se é porcaria ou é mentiroso. Agora, no Viva, eles recuperaram alguns episódios, pularam muita coisa, né? E cortou ali, tipo, coisa da Terezinha Elisa, cortou coisa do Ted Boy Marino. Gente que tá com tanta raiva que não deixou nem reprisar a coisa deles. Chegou a esse ponto no documentário da pessoa tá com tanta raiva, não dá um depoimento também? Isso aconteceu bastante, e eu lamento muito. Você citou aí, né, a Terezinha Elisa, eu tentei entrevistá-la, ela não quis, por conta dessa mágoa, dessa raiva que tem com o Renato Aragão. Eu tentei entrevistar o Carlos Alberto de Nóbrega, sinto muita falta mesmo da participação dele nesse documentário. É um cara que trabalhou 14 anos com os Trapalhões, trabalhou na Tupi, depois trabalhou na Globo. Também é um cara que, segundo a assessoria falou, está chateado com o Renato, mas não entrou em detalhes do porquê. Eliezer Mota. Tentei, assim, tem muita gente que fala, por que não tem esse? Fala assim, a gente tentou todo mundo. Os que não estão, ou não quiseram dar entrevista com raiva do Renato, ou foi o Renato que pediu para não falar comigo, entendeu? Então é isso. Então os que estão lá é porque ele não conseguiu atrapalhar e estão lá a fim de falar. E a Globo já se manifestou? Porque na última semana só se fala no documentário, né? A Globo não falou nada, fingiu que não tá acontecendo. Você sabe que esse documentário não é nem na última semana. Ele não foi lançado e ele está mais ou menos uns 3 meses em evidência na mídia toda hora. Assim. Ele foi capa do jornal O Dia, capa da Folha, 4 páginas na Veja, no UOL foi toda hora, tá toda hora ali. Patrícia Kogut lá no Globo soltou uma nota a respeito do documentário. Pânico, Domingo Espetacular, Agora Vocês, é uma coisa incrível. E tem uma questão que esse documentário, o trailer dele é o segundo mais visto em toda a história toda a história do documentário brasileiro, assim, que lançou. O do Raul era o segundo, nós passamos o documentário do Raul e só perde pro Jardim das Aflições lá do Olavo de Carvalho. Então é o segundo, mas isso sem assessoria de imprensa, isso sem marketing, sem nada. É uma coisa orgânica que tem acontecido, viralizou, e a gente está muito feliz com essa repercussão. Antes a gente esperava isso que fosse uma coisa que acontecesse após o lançamento. Mas está acontecendo antes por conta dessa curiosidade, dessas polêmicas todas provocadas
pelo Renato Aragão, não foi por nós. Isso é uma questão importante a ser dita. A primeira pergunta, quando falam desse documentário, o Renato participou? Não. Daí começa, por que não? Por causa disso, disso, disso. Então, eu falo que nós não temos uma assessoria, nem marketing, mas assim, o Renato acabou de forma involuntária, tá trabalhando para esse documentário aí. Agora, um dos assuntos que chamou bastante atenção também foi a questão da bissexualidade de um dos integrantes, né? Um dos integrantes, né? Né? O Zacarias. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês conseguiram descobrir alguma coisa? No documentário fala sobre essa questão do Zacarias? Fala. Acontece o seguinte, o Zacarias falece em março de 1990. E naquela época, era a época da epidemia da AIDS. E tinha essa questão que muitas pessoas, até hoje, confundem o personagem com o ator que vive aquele personagem. Então muita gente insinuava que o Zacarias era homossexual. O que não tem problema nenhum. Nenhum. Mas naquela época era um tabu, principalmente em relação a AIDS. E ele aparece naquele filme Uma Escola Atrapalhada, aparece muito magro e meses depois ele falece, né? E deu margem para essas especulações. E era um cara que trabalhava, o público dele era um público infantil e tinha esse tabu de falar da morte do Zacarias. E aí, por isso que eu falo do Baiaco, foi o primeiro cara que falou abertamente dessa questão do Zacarias ser um cara bissexual, né? Ele era casado com a Selma Lopes, atriz, dubladora. Ela faz a Marge Simpson, né? Hoje está aí na ativa. Depois ele namorou uma cantora chamada Valesca, que era uma cantora de fossa e tal. E o que ele fez da vida é problema dele, né? E muita gente que eu entrevistei fala abertamente dessa questão da bissexualidade do Zacarias, que eu acho que hoje é um tempo, estamos vivendo um momento histórico importante, onde muitos atores, atrizes falam abertamente disso, muitas outras pessoas que não têm uma profissão de tanta visibilidade se assume, falo disso abertamente. Isso não é mais tabu, né? E é uma passagem só no documentário, não é nem só para contar essa história do Zacarias, né? Como naquela época era difícil, né? Um cara como ele talvez falar disso abertamente. Agora, não sei se você, na sua pesquisa, você percebeu a queda de audiência que teve de 88 pra frente, quando o Wilton Franco assume, né? E tipo, ele foi caindo, cada ano foi caindo mais audiência. Alguém da produção citou isso também? Que com o Wilton Franco caiu a qualidade de audiência ou ninguém chegou a falar? O Wilton Franco foi o criador dos Trapalhões, né? Ele começa com os Trapalhões, depois ele volta com os Trapalhões. Eu não vejo isso de diminuir a audiência, até porque, além desse trabalho, eu estou fazendo um trabalho que é uma espécie de uma biografia dos Trapalhões, biografia, em primeira pessoa. E eu tenho lido muitos jornais, assim, já li mais de 2.500 documentos que falam dos Trapalhões. E nesse tempo que eles ficaram no ar, eles sempre foram líderes de audiência. Pode ter diminuído, mas aí é uma conjunção histórica da própria televisão. A Globo, nos anos 60, 70 até 80, era praticamente um monopólio, era a líder absoluta de audiências. As novelas faziam 90%, quase 100% de audiência. E aí, de um tempo para, principalmente hoje, assim, as coisas estão diluindo. Ela não tem mais aquela audiência que tinha. Mas eles sempre foram líderes de audiência. Eu não vejo isso, não. Assim, pode ter diminuído nesse aspecto de a concorrência ter sido mais forte. Eles lutavam na audiência com o Silvio Santos, que também é um peso pesado, e naquela época era muito mais forte que era hoje. Mas eu não vejo assim, não. Eles sempre foram líderes de audiência. O Dedé, ele assinou uma carta, né, de apoio ao documentário, né?
Mas ele não chega a participar, né, do documentário. Por que isso acontece? Sabe que eu assisti os Trapalhões e sempre falava assim, qual que era o seu Trapalhão favorito? Eu nunca tive meu Trapalhão favorito. Mas com o tempo, com essa pesquisa, desde o meu livro lá do Cinema dos Trapalhões até hoje, lendo esses jornais, tal, eu tive a oportunidade de conhecer o Dedé no lançamento do meu livro lá no Rio de Janeiro, que nós dividimos a mesa de autógrafo juntos, fomos em programas, fomos no De Noite, Danilo Gentili, juntos, já mediei bate-papo dele. Foi o cara que virou meu Trapalhão favorito pela história de vida que ele tem. Eu tenho um respeito e um carinho enorme pelo Dedé. Todo mundo fala, o Dedé era o cara mais sem graça, assim, era o escada que fazia os três funcionarem, né? É um trabalho que assim, é pouco reconhecido, mas quem conhece de televisão, quem conhece humor, sabe que a função do Dedé era vital para fazer com que os Trapalhões funcionassem. E nesse documentário, no livro do Cinema dos Trapalhões ele participa com depoimento, assim como o Renato, e no livro das HQs ele assina o prefácio. E nesse documentário eu comentei, falei, tô fazendo um documentário e tal. E aí a produtora falou, a gente precisa de uma carta do Dedé que dá uma força pra gente para procurar as emissoras, tal. Então ele escreveu uma carta de apoio para esse documentário, dizendo que eu era uma pessoa séria, conhecia a história dos Trapalhões, que esse documentário estaria em boas mãos, enfim. Feito isso, eu comecei a fazer as entrevistas. E comecei a pesquisar tal, até que as pessoas falam, e o Dedé, como você vai falar? Eu só vou entrevistar o Dedé depois que eu entrevistar o Renato. O Dedé fecharia esse documentário. E como o Renato não participou, eu já não via muito sentido o Dedé participar. Porque falar, fica o Dedé e não fica o Renato, então vamos fazer só as pessoas que trabalharam com os Trapalhões. Senão ficaria uma coisa incompleta. Tem um, mas não tem um outro. Ao mesmo tempo, o Renato pediu para ele, como pediu para Xuxa e para o Roberto Guilherme, também não falaram comigo, né? Então aconteceu isso, assim. Já não ia entrevistar ele por conta de não ter conseguido o Renato, e aí o Renato sacramentou de vez a não participação do Dedé, falando para ele não conceder a entrevista. Tem um boato também que as pessoas falam, né, que o Renato não gosta de ser chamado de Didi. Muita gente fala disso, né? Isso é verdade? Você sabe alguma coisa? Então, eu descobri isso no documentário. Eu entrevistei uma pessoa, que tem uma diferença brutal, né? Quando é ator com ator, como no caso dos Trapalhões recebiam lá no camarim ou faziam um filme com Tony Ramos, com Angélica. O tratamento entre eles, ou entre iguais, que são atores e atores, era sempre foi um. Agora, o tratamento deles com pessoas que trabalham nos bastidores é outro. Então eu entrevistei uma pessoa que trabalhou com eles ali no staff, que contou de fato se ele gostava ou não de ser chamado de Didi, entendeu? Então essa lenda ou esse folclore, ele é respondido ou será respondido nesse documentário. Então, né, quem quiser saber, assiste. Já segue o Trapadoc, que lá vai ter as novidades, né? Segue o Trapadoc e também, como vocês são líderes de audiência, né, assim como foram os Trapalhões, também no YouTube assistiu o trailer, chama Trapalhada Sem Fim. Tá lá, acho que já tem 177 mil visualizações, agora com Sextou vai para 277, e os seguidores lá também no Instagram tá chegando a quase 5 mil, o que é bacana, né? É uma coisa que assim, a gente fez, lançou, mas sem dizer que lançou.
Agora tem uma curiosidade entre os fãs Trapalhões do Irã Lima. Ele dirigiu, né? Foi assistente de direção, participou dos Trapalhões durante muitos anos. Qual o nome? O Irã Lima, o que fazia o. Da escolinha. O que fazia o corno da escolinha. Ele era assistente de direção, né? Dos Trapalhões, né? Ele participa do documentário ou não? Não. Tem muita gente que a gente não encontrou, tem muita gente que a gente pediu para dar entrevista, não quis dar entrevista. E muita gente que o próprio Renato blindou. E com os familiares do Tio Macalé? Vocês chegaram a falar com alguém próximo do Tio Macalé também não? Não, porque o enfoque, como eu disse, eram pessoas que trabalharam de fato com os Trapalhões, mas essas pessoas que trabalharam com os Trapalhões não falaram só do Renato, do Dedé, do Mussum e do Zacarias. Falam do Tião Macalé, falam do Carlos Kurt, falam do Roberto Guilherme, falam dessas pessoas, talvez os principais coadjuvantes dessa trupe, né? Agora, teve alguma briga com o Renato com o José Lavini em 93? Porque as matérias da época, né, eles queriam separar os Trapalhões, queriam um bloco só dele. Aí um joga a culpa no Renato, o Renato joga a culpa no Lavini. O que aconteceu? O programa acabou ali, foi por causa do desgaste mesmo? Então, essa do Lavini acho que foi, talvez tenha sido a entrevista que mais surpreendente, que eu estava entrevistando ele e tal, daí teve uma hora que, não sei se no final da entrevista, ele fala, puta que pariu, eu nunca falei tanto na minha vida, eu tô fudido, né? Que foi um outro cara que também se sentiu muito à vontade de falar, né? Muita gente, depois que saiu essas notícias todas dos Trapalhões, ele não deu entrevista pra ninguém, então eu tive a sorte de ele ter me recebido e ter falado aquilo tudo. Então acontece o seguinte, ele assume a direção do programa Os Trapalhões, o intuito de dar uma modificada, até porque com a morte do Zacarias, o programa ele ganhou um contorno diferente, né? Eu sempre falo disso, assim, que o legal era os quatro juntos, por isso que o enfoque realmente até a morte o enfoque principal até a morte do Mussum, porque depois eu acho que virou uma outra coisa. E aí ele vem com os redatores, alguns redatores que trabalharam a posteriori com Cacete e Planeta, e o programa ele começa a ganhar uma outra característica. As notícias que circulavam ali na época era que tinha um bloco que era nos Cafundó do Brejo, que era acho que o segundo, e o primeiro tinha Dedé, Mussum e Renato. Especulou, pô, por que Mussum e Dedé não participam desse quadro? E lendo essas notícias todas, algumas pessoas no jornalismo falaram, foi um pedido do diretor José Lavini, que não quer, ele quer fazer uma coisa diferente e tal. E aí quando eu entrevistei o Lavini, eu perguntei, falei, pô, mas muita gente te culpa pelo fim dos Trapalhões, porque depois o programa não dá certo, enfim. E aí ele falou, não, ó, o que aconteceu foi que o Renato pediu para eles não participarem, né? O Renato, ele pediu a cabeça do Dedé e do Mussum, só que a bronca veio para mim. E aí quando eu fui falar com o Renato, eu falei, Renato, ele falou, não, calma que depois eu explico, mas até hoje não explicou. Então é um momento importante para que essa história venha à tona e mostrar que o Renato, ele não foi nem um pouco leal a duas pessoas que fizeram dele o que ele é, né? É uma história que choca, é uma história que entristece, mas é uma história que está aí, né? E é um cara que viveu aquilo e que, de certa forma, além de ter sido injusto com Mussum e com Dedé, foi injusto com o próprio José Lavini, que assumiu essa bronca sozinho. É igual se você pegar também, por exemplo, que ele fala que 93 não era a cara dele, mas depois tudo que ele fez na Turma do Didi era 93 de novo, né? Esse quebra-cabeça aí dá pra montar no documentário? Tanto a Turma do Didi nada mais né?
nada mais é do que os Trapalhões. Ele usa a mesma fórmula dos Trapalhões, né? Tem ali o Jacaré, que a gente pode fazer a representação do Mussum, Ipsis Literis, Marcelo Augusto, o Galã, que é o Dedé, e o Tadeu Melo, que é o Zacarias. O mesmo jeito, a mesma... igualzinho. É a forma que ele sabe fazer de humor. Ele mesmo fala que não sabe contar história, piada sozinho, ele precisa de escadas e tal. Então ele usou esses caras, né? Isso é notório. Ele pode falar que não, mas é a fórmula dos Trapalhões. Agora o Ferrugem, no teaser que aparece no documentário, ele fala que ele foi lá reclamar com a direção lá, que as piadas estavam ruins e tal, mas só que ele era criança naquela época. Você não acha que tem nesses depoimentos tão uma exagerada na galera, algumas pessoas dão uma exagerada? Tipo, por exemplo, o Ferrugem pode ter dado uma exagerada ali, né? Nem um pouco, nem um pouco. Olha só, o que ele conta é uma coisa gravíssima. O Ferrugem sempre foi um expoente do humor da televisão. Na Tupi, naquela época, ele era uma criança que fazia parte do programa. E a graça toda, ou boa parte da graça, estava nele. E o que ele conta é que ele trabalhava com o Renato, e o Renato pediu para que a participação dele, naquela época como criança, fosse diminuída, porque ele estava tendo muito mais destaque e estava, de certa forma, ofuscando o próprio Renato. Eu acho que o que o Ferrugem fala é uma coisa gravíssima, né? O público do Renato é o infantil e ele, com uma criança, deu um passa-moleque, né? Então não tem mentira, não tem nada. É que o Ferrugem, a gente olha para ele e dá a impressão que ele ainda tem aqueles 15 anos, né? Ele tem uma cara de moleque e tal, mas ele de fato trabalhou com eles naquela época e depois na TV Globo. Então é um cara que viveu aquilo, presenciou aquilo, conversou com os redatores a respeito daquilo. Então ele tem uma base sólida para falar que de fato aquilo aconteceu. Não tem por que ele mentir. Aliás, todo mundo ali que está no documentário, eu agradeço demais a participação, agradeço demais o depoimento. São pessoas que estão ali colocando o seu rosto para contar as histórias, colocando as suas memórias. Sou muito grato a eles, sou muito grato à equipe que fez o documentário, assim, pessoas valiosíssimas. Atílio Bari, o produtor, o Gabriel Gontijo, o produtor lá do Rio de Janeiro, o Alex Costa, nosso diretor de fotografia. A gente foi à luta, à caça. Encontramos o gerente da conta deles no banco lá no Rio de Janeiro. A gente encontrou muita gente, mas um levantamento até hoje não feito por ninguém, né? E duvido que quando o Renato, se ele fizer o documentário dele, ele consiga fazer esse levantamento que eu fiz, entendeu? Ele tentou aí no Instagram fazer uma espécie de documentário, convidou, entre aspas, o Dedé para ir lá na casa dele, naquele encontro fajuto, né? Encontro fajuto, porque meio que intimou o Dedé lá e falou, fala aí bem de mim e tal, entendeu? Mesma coisa o Roberto Guilherme, entendeu? Eu quero ver se ele vai conseguir falar com o Baiaco, entendeu? Eu quero ver se ele vai conseguir falar com o Ferrugem, se ele vai falar com a Terezinha Elisa. Eu quero ver se ele faz um documentário que seja plural, porque não é um documentário só falando mal. Ao contrário, a maior parte fala muito bem dos quatro, porque não tem como não falar bem. Foi o maior grupo de humor da história. Não estou dizendo que foi o melhor, mas foi o maior. Eles estão no Guinness Book, entendeu? Os caras fizeram sucesso nos quadrinhos, no cinema, na televisão, venderam muitos discos. Tinha quadro no rádio, né? Rádio. Lotavam shows, faziam sucesso absoluto. Não tem. A maior parte do documentário
fala bem dos Trapalhões. Acontece que a imprensa, tipo, eu também faço parte da imprensa, vocês, tudo, se interessa mais por essas polêmicas. Então, é o que rende, é o que dá notícia, é o que o pessoal vai assistir. O pessoal vai assistir justamente por causa disso. Mas assim, a maior parte fala bem e uma pequena parte critica o cara ou o grupo, enfim, o que é normal acontecer, porque não é só de glórias que se vive, entendeu? Então por isso que eu sempre falo, é um documentário que vai humanizar, vai falar, Renato, você acertou pra cacete, mas também errou, entendeu? Se eu fizer um documentário seu, vai ser a mesma coisa. Vão falar bem, vão falar mal. Se você fizer o meu, vai ser a mesma coisa, entendeu? Normal. Eu trouxe até esse livro aqui, que uma coisa, por exemplo, que aqui tem um depoimento seu. Até aqui o Renato... Aí, ó, Deus depoimentos. Até aqui o Renato te respeitava pra caramba, né? E de uma hora pra outra ele passa, mesmo sabendo da sua história. Você não acha que é meio covardia? Então, eu vou te falar uma coisa, um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi quando ele me recebeu na casa dele, acho que foi em fevereiro de 2016, para a entrevista que ele me concedeu para o meu livro, Cinema dos Trapalhões. Foi uma entrevista de quase 2 horas, ele elogiou as perguntas, ele elogiou meu conhecimento a respeito dos Trapalhões, fui recebido muito bem, comi a melhor torta de frango da minha vida lá na casa do Renato Aragão, foi uma coisa muito legal. Incrível, emocionado. Quando eu lancei o livro, eu o convidei. Ele me mandou um e-mail elogiando o meu trabalho mais uma vez. Tenho esse e-mail guardado até hoje. E aí, quando o Rodrigo Fonseca começou a escrever esse livro, ele pediu 2 depoimentos meus. Eu falo do cinema dos Trapalhões e falo das HQs. E meus 2 livros estão na fonte bibliográfica dele, né? Então ele, até ali, ele fala, pô, o Rafael é um cara que conhece e tal. E a partir do documentário, eu virei um marginal, um cara que um maldito em relação aos Trapalhões, né? O que eu também encaro de forma natural. Acho que faz parte do ser humano gostar ou odiar, né? Então eu acho que ele viveu essas 2 coisas comigo. Ele gostou uma época e hoje deve estar me odiando. Agora, depois que você fez esse documentário, esse livro aqui, perde muito valor, muita coisa que não bate mais ou continua legalzinho? Então, eu fiz uma resenha para a Folha de São Paulo a respeito desse livro. Eu recebi e tal. E aí quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, gente, eu até olhei de novo a capa e falei, será que é uma agiografia, tipo, a biografia de um santo? Porque, pô, o Renato jogava bola, era o melhor do time. O Renato nadava, era o melhor nadador. O Renato não sei o que, era o melhor, não sei o que. Pô, não tem um deslize. Aí na parte da briga tinha um parágrafo. E uma coisa que não tinha nada a ver com o que de fato aconteceu e tal. E aí eu comecei a falar, pô, falei na matéria, falei, o livro da versão do Renato, mas não é um livro que ele acreditou fielmente no que o Renato falou, né? Ele, como se tivesse transcrito tudo que o Renato falou para ele. Eu acho que ele não, em nenhum momento pegou e falou, deixa eu contrapor o que o Renato falou com o que foi noticiado e bater as 2 coisas. Então o Renato falou, foi por divergência artística a separação. Não, foi por divergência artística e divergência financeira. Não citou um monte de passagem a respeito do grupo. Então é um livro que e engraçado que quando ele lançou, ele falou, estou lançando para ninguém depois fazer um lançamento, como se isso aqui fosse a verdade absoluta, né? Assim, ele pode ter feito esse, como outra pessoa daqui a pouco querer fazer um outro, qual que é o problema, né? Então ele tem ainda uma mentalidade totalitarista de falar, não, essa aqui é a verdade e pronto, né? E não aceita muito um trabalho independente. Mas é um livro que é uma leitura agradável, mas que não
no meu entender, não é que conta a história dele de fato. Tanto é que esse livro que eu estou fazendo, estou produzindo, tem muita coisa que eu estou levantando que não está aí, que não foi dito, que não foi falado, enfim. Bom, galera do Sextou, espero que vocês tenham gostado. Rafael, por favor, faça o seu convite para os nossos telespectadores, ouvintes, sobre o documentário, para eles, né, acompanhar, assistirem, né, quando lançar. Então, pedir para seguir lá o Trapadoc no Instagram, é @trapadoc. E para quem tiver curiosidade, assistir o trailer lá no YouTube, que é o Trapalhada Sem Fim. É só colocar lá tem o trailer, tem já matérias que saíram em vários programas a respeito do documentário. Essa aqui também certamente vai para lá, se vocês permitirem. Com certeza. E é isso, o canal é esse, tanto no YouTube quanto no Instagram. Agora tem um spoiler que não é spoiler, sabe? Tipo, uma declaração que não fala quem falou e nem sobre quem. Tem como adiantar acima que vai pegar e vai virar capa de jornal? A gente adora spoiler, a gente é fã de spoiler. Vocês falaram aqui, vocês fizeram as perguntas todas, acho que tudo isso já rende. O PC, tem Dá uma chance, PC, dá uma chance, dá um spoilinho aí pros amigos aqui. Dei umzinho assim, Como, mas né? sem falar quem é, e, tipo, sei lá, uma declaração, alguém falou, um integrante e tal. Não, tem uma questão que é o seguinte, que é engraçada. Não, mas não é nem spoiler, que é o seguinte. Eu entrevistei uma pessoa, a pessoa deu uma entrevista fantástica, né? E isso aconteceu com outras também, elogiosas e tal. E aí quando desligava a câmera, né? Falou, pô, mas o Renato era um... Então tinha muita gente que vai aparecer no vídeo elogiando, mas quando desligou a câmera, seguro que aquilo ali não estava sendo gravado e tal, falou, não, ele era isso, mas tinha isso aqui, que eu não posso falar, que vai... Então assim, eu acho que o Renato, ele era um cara que, se ele saísse hoje às ruas, tinha que ser abraçado, tirar selfie, enfim. E é um cara que acho que pela conduta dele, o público é meio dividido assim. Tem muita gente que não gosta dele pela conduta dele, e um outro que gosta pela memória afetiva que tem dos Trapalhões e tal. E nesse aspecto, ele foi um excelente empresário, um excelente artista, construiu uma história fantástica com os Trapalhões, mas eu acho que no âmbito pessoal ele foi muito mal, muito mal. É um cara que inacessível, as pessoas tentam falar com ele. Eu, por exemplo, tive a honra de participar do programa Persona em Foco, em homenagem ao Dedé Santana. E o Renato, a produção falou, pô, a gente tentou um depoimento do Renato em homenagem ao Dedé, ele se recusou. No livro mesmo tem um capítulo pro Maurício Sherman, tem um capítulo pra gente, tipo, que não fez tanta história, e não tem um pro Dedé, né? Exato. Então, as pessoas sentem isso. Falou, pô, peraí, cadê o... E nesse programa que eu falei, o Maurício de Souza dá um depoimento, Carlos Alberto dá um depoimento, tantas pessoas... E o Renato não, e as pessoas comentam, falam, pô, cadê o Renato? Né? Isso aconteceu em outras vezes, tem pessoas que pedem entrevista, ele se recusa. Então eu acho que a imagem institucional dele foi muito mal trabalhada. Muito mal trabalhada. E isso é uma coisa que ele podia repensar. Se ele, por exemplo, com essa briga agora que ele está tendo em relação ao documentário, processar, eu acho que só vai piorar isso, né? Ele se tornou hoje, para muitas pessoas, uma figura antipática, né? Se você vê lá os comentários,
o Renato era isso, o Renato era aquilo, não sei o que. A maioria fala, muita gente fala bem, mas a maioria nesses programas, quando se menciona os Trapalhões, falam muito mal, o que é triste, né? Por toda a história que ele construiu. Então, acho que é isso, assim, uma novidade é que mesmo algumas pessoas que falaram bem e vão aparecer falando bem do documentário, quando desligou, contou histórias de bastidores que, de certa forma, arranham um pouco a imagem do Renato. Então era só isso mesmo. Muito obrigado pela entrevista. Trazer você aqui é muito legal pra gente, porque nós fazemos sketches no programa e sempre a gente tem inspiração dos Trapalhões. Então esse quebra-cabeça, montar as peças assim, é muito importante pra história do programa também. Muito obrigado, hein? Legal, e quando vocês assistirem, façam uma crítica, né? Com certeza. Não vai Mas fazer. primeiro vamos assistir. Não fazem como esses profetas aí do Apocalipse que não assistiram e não gostaram, entendeu? Assiste. E eu acho que é isso. Esse mundo. Essa é a graça da democracia. Você fazer uma coisa como o programa de vocês. Tem gente que vê e gosta, tem gente que vê e não gosta. E faz parte do jogo, entendeu? Quanto a isso, não tem problema nenhum. Eu só espero e peço para essas pessoas primeiro assistirem, para depois falarem qualquer coisa. Isso aí. Tchau. Fechou?